Amém. Meus queridos, hoje nós vamos trabalhar um livro inteiro aqui hoje. Mas não se preocupe, o livro não é grande. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro do profeta Obadias. E sim, esse livro está na Bíblia, viu, gente? Antes de Jonas, depois aí de Amós. Então você vai perceber que existe um livrinho aí pequenininho chamado Obadias. Ele não é apócrifo, ele não é deuterocanônico, ele é canônico e está aí na nossa Bíblia esse livro. É pequenininho, mas ele se encontra aí. Livro do profeta Obadias. Vai ser uma exposição de um livro em uma noite só. Mas ele é bem curto, são 21 versículos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí nesse livro, então. Estarei lendo e peço que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia nesse momento. Obadias, a partir do verso de número 1. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse. Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos. Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência de Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte de Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama,
e a casa de Esaú, restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará na casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus, até Serepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Somente até aí a leitura. Vamos orar mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus, pedir ao nosso Deus que nos conduza nesse nosso tempo aqui da exposição da palavra do nosso Deus. Gostaria de pedir ao nosso irmão que possa orar nesse momento. Gostaria de pedir ao nosso irmão presbítero Toninho que ore por nós nesse momento. Amém, amém. O apóstolo Paulo, queridos, na carta aos Romanos, lá no capítulo de número 9, a partir do verso de número 10, ele diz algo interessante. Ele vai dizer, e não ela somente, diz o apóstolo Paulo, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Esse texto que nós acabamos de ler anteriormente, profeta Obadias. Aliás, se esse ano você ainda não leu nenhum livro da Bíblia, hoje à noite você lê um aqui agora. Esse texto que nós acabamos de ler, aqui do profeta Obadias, ele é o menor livro do Antigo Testamento. É o menor livro que nós temos no Antigo Testamento. São apenas 21 versículos. Ele faz parte de um grupo de livros na Bíblia que nós chamamos de profetas menores. E Obadias, ao lado de Naum, que também é um dos profetas menores, eles
tem uma característica interessante, que em momento algum, no Novo Testamento, esses dois livros foram citados. Dos únicos livros que nós temos no Antigo Testamento, apenas Obadias e Naum não foram citados no Novo Testamento. Esse livro, ele concentra as suas profecias contra uma nação estrangeira. Aqui a gente percebe que a profecia de todo o livro, ela tem um foco, e o foco é uma nação específica, clara, com nome, com local, com CEP, tudo certinho, está especificamente detalhado aqui dentro desse livro, para quem é essa profecia. Essa profecia é contra o povo, era uma nação que era considerada inimiga do povo de Deus, a nação de Edom. Sobre o autor, Obadias, a gente não sabe muita coisa sobre ele. Na verdade, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós podemos encontrar pelo menos 12 indivíduos que foram descritos com esse nome, Obadias, dentro do Antigo Testamento. Se você ler todo o Antigo Testamento, você vai encontrar pelo menos 12 vezes que esse nome ele foi descrito. Era um nome muito comum na época. O nome Obadias, ele significa servo do Senhor. Era um nome bem comum. Mas é interessante que desses 12 indivíduos mencionados como sendo Obadias, nenhum deles se encaixa naquele que poderia ser o profeta que escreveu o livro de Obadias. Mas eu gostaria que você entendesse uma coisa, não é porque ele é o menor livro do Antigo Testamento, não é porque o autor ele é meio desconhecido, não é um autor assim, muito famoso, não é um autor que está ali nos holofotes, ele não era um rei famoso que escreveu, não era um grande poeta, escreveu apenas um livro pequeno, uma única profecia, direcionada a uma nação, direcionada a um povo, mas nós cremos que é inspirado pelo Senhor, que é conduzido por Deus, e Deus usa esse grande servo dele, chamado Obadias, servo do Senhor. A mensagem de Obadias, o teor da profecia de Obadias, ela é importante, ela precisa ser explorada, e ela precisa ser aplicada às nossas vidas. Aliás, Deus, ele fez com que esses escritos estivessem aqui na nossa Bíblia e acessíveis para nós hoje. Então, há verdades importantes que precisam ser extraídas desse texto aqui para nós. O livro do profeta Isaías, ele nos mostra, queridos, que os amargos frutos dos erros que nós cometemos no passado, os frutos que uma família muito bem conhecida nossa, uma família piedosa, mas com erros, trouxe grandes consequências para todo um povo e para toda uma nação. Há uma grande profecia contra os edomitas. E quem são esses edomitas? Quem é essa nação de Edom? Edom era uma nação inimiga de Judá. Eles eram inimigos declarados, não se davam, entravam em guerra constantemente. O povo de Edom, ele surge da descendência de Esaú, e Judá surge da descendência de Jacó. Por isso o texto aqui do apóstolo Paulo, ele não foi jogado aqui ao vento, ele foi totalmente propositivo aqui para nós. Porque nós sabemos que desde o nascimento desses gêmeos, um grande conflito se iniciou, uma grande confusão se iniciou. E de Esaú vem essa nação chamada Edom, e de Jacó vem essa outra nação chamada Judá. Duas nações que estavam no ventre de Rebeca. Duas nações que já guerreavam no ventre daquela mãe. Duas nações gêmeas, provenientes de um único útero, de um único nascimento, de uma única família, de uma única mãe, e que gerou um grande conflito, e esse conflito perdurou por milênios, milênios e milênios de conflito. Uma das coisas que nós percebemos aqui dentro do livro de Obadias é que um pequeno problema, ele gerou um terrível mal. Um pequeno problema.
Por falta de sabedoria dos pais, Isaac e Rebeca tiveram os seus filhos preferidos, como diz o texto em Gênesis capítulo de número 25. Nós sabemos que Isaac ele tinha preferência por Esaú, enquanto Rebeca tinha preferência por Jacó. Isso fez com que entre eles, entre os irmãos, surgisse uma inimizade, surgisse competição e, por fim, ódio, a ponto de que um jurou perseguir o outro, um precisou fugir de casa. Os edomitas se juntaram aos caldeus para oprimir, matar e escravizar o povo judeu. E os caldeus eram uma outra nação, inimiga de Judá, inimiga do povo de Deus. Uma guerra que começou dentro de casa. Uma guerra que começou dentro de uma família. Uma guerra que começou dentro de um seio, de um ambiente familiar. E aqui não é o momento, mas já fica para nós a primeira aplicação aqui para nós. Como nós temos conduzido a nossa família, os nossos filhos, a nossa casa. Para que nós não venhamos gerar competição, inimizade entre os nossos filhos. Não venha haver inimizade entre marido e esposa, talvez ciúmes. Aqui já fica para nós a primeira aplicação. Nós vamos perceber também dentro do livro de Obadias que uma bênção ela se torna numa tragédia quando as pessoas, quando os nossos corações, eles são tomados por vaidade. Uma bênção se tornou uma grande tragédia para a vida dessa família. 20 anos orando por filhos. Foi o tempo que Rebeca ficou orando. Para que Deus desse a ela filhos. Para que ela pudesse conduzir e gerar os seus filhos. Foi o tempo que esse casal levou diante de Deus. A gente sabe a história, Rebeca era estéril. E após esse tempo o Senhor a abençoa e concede a ela gêmeos. Mas vaidades, intrigas, mentiras, falta de relacionamento. Rebeca escutava Isaac só pela porta. Lembra? Gênesis 27, verso de número 5. Parece não haver diálogo, não parecia que não tinha conversa entre eles. Um distanciamento entre esse casal gerou um abismo entre os dois filhos. Um abismo. A história que a gente pode usar como pano de fundo, na verdade a gente pode usar, não, a história que é o pano de fundo dessa profecia, desse livro que nós acabamos de ler, parte de uma guerra que inicia dentro do ventre de uma mãe. O seu útero foi o primeiro campo de batalha, o seu útero foi o primeiro campo de guerra, foi o primeiro local de combate e culmina num conflito entre duas nações. E termina numa matança entre duas nações. Esaú, um jovem vendido às suas paixões, ele rejeita a sua herança, a gente sabe a história. Ele demonstra desprezo pelas coisas espirituais, a gente sabe da história de Esaú. Ele foca naquilo que é material, ele foca na sua descendência, e o seu povo, o povo de Edom, ele segue esses princípios de Esaú. Princípios materiais, do seu tempo, do agora, das posses, de não ligar para aquilo que é espiritual. Edom era esse povo, Edom era essa nação, completamente materialista, preocupada com o que tem agora. A descendência seguiu, e interessante que, como a gente percebe dentro do Antigo Testamento, sobre a vida religiosa dos inimigos de Deus, como a Babilônia, não há menção à religiosidade dos edomitas. Olha que interessante isso. Todos os inimigos do povo de Deus, todos os inimigos de Judá, todos os inimigos de Israel, a sua religiosidade ela é mencionada. Por exemplo, a gente sabe que os babilônios, eles adoravam vários deuses. Eles tinham cultos que eram cultos conduzidos por orgias. A gente sabe disso. Mas é interessante que quando a gente vai ler a história dos edomitas, nada é falado sobre a religiosidade desse povo. Parecia que eles não ligavam mesmo para isso que era espiritual, para aquilo que era religioso,
para adoração, era um povo completamente materialista, ligado naquilo que é palpável, naquilo que a gente toca, naquilo que a gente compra, adquire. Era isso que interessava para essa nação de Edom, somente isso e mais nada. Eles viviam para o material, comer, saquear e vingar-se. A bênção que foi dada a Jacó, que era de direito a Esaú, cavava ainda mais essa inimizade entre esses irmãos. E que gera, então, um desejo de morte, de vingança, de tomar a qualquer custo aquilo que ele achava que era dele. Apesar da reconciliação que nós vemos entre esses dois irmãos, lá em Gênesis capítulo de número 33, verso 1 até o verso de número 17, a gente percebe que esses dois irmãos, eles se reconciliaram, eles reataram, se abraçaram, se presentearam. Mas nós vamos perceber que os seus descendentes, eles preservaram o sentimento de ódio. E 1.500 anos depois dessa história, que se encerra ali na reconciliação desses irmãos, 1.500 anos depois, a profecia de Obadias foi proferida. Ela foi decretada, ela foi proclamada. Durante a jornada no deserto, rumo à terra prometida, os israelitas precisaram cruzar um território que pertencia a Edom. Porém, devido à hostilidade do próprio povo de Edom, eles foram obrigados a ter uma jornada mais extensa, porque eles não podiam passar pelo território de Edom. Isso está lá em Números, capítulo de número 20, a partir do verso de número 14. Os edomitas, eles recusaram qualquer tipo de diálogo com Moisés. Não quiseram acordo. Não quiseram entrar numa reconciliação, não quiseram isso. Edom cresceu e se tornou uma nação forte, mas impiedosa. O profeta Amós, ele denunciou a falta de perdão desse povo. Isso está lá em Amós, capítulo de número 1, a partir do verso 11. Durante o reinado de Josafá, eles se juntaram aos moabitas e fizeram um ataque contra Judá. Quando o reino de Judá caiu, Salmo de número 137, verso 7, Obadias, do verso 11, Lucas, capítulo de número 4, eles se alegraram quando o povo de Judá caiu. Edom se alegrou. E eles aproveitaram o desastre que aconteceu com Judá para ocupar as terras de Judá, para tomar os territórios que era de Judá. Eles pilharam Judá lá no ano de número 845 a.C. Edom ajudou a Babilônia a destruir Jerusalém. E talvez, durante todo esse período, ele, devido à tomada da Babilônia, a nação de Edom, de forma covarde e oportunista, ataca a esses, aprisionando. Aqui diz o texto que eles se escondiam nas encruzilhadas para pegar aqueles que estavam saindo, correndo. Eles se aproveitaram daquele momento de fragilidade do povo. Eles crescem e de forma covarde, oportunista, ataca o povo de Deus. Herodes, o grande, descendente dos edomitas, ele torna-se o rei da Palestina. E 3 anos depois, ele conquista Jerusalém. No ano 70 depois de Cristo, eles se aliaram aos romanos para destruir e arruinar Jerusalém. Uma briga que começou dentro de casa. Se tornou uma guerra de grandes proporções. Eu gostaria de destacar aqui algumas questões. Após passar todo esse pano de fundo, gostaria de destacar aqui algumas questões para nós. O Salmo de número 30, verso de número 5, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Antes de nos adentrar aqui ao nosso texto, eu gostaria de ler esse salmo. Salmo de número 30, verso de número 5.
ele vai ajudar muito a gente a entender o que o nosso texto diz. Veja o que diz, Salmo 30, verso 5. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Guarde no seu coração esse texto. Guarde no seu coração esse salmo. A alegria do pecado, querido, ela não dura para sempre. Ela não dura para sempre. A alegria que o pecado proporciona, ela não é perpétua. A alegria que o pecado pode gerar no seu coração, querido, não vai ser algo duradouro. Não vai ser duradouro. Sempre irá atrair, guarde isso, sempre irá atrair o juízo. Sempre vai atrair o juízo de Deus. Ninguém pode medir forças. Ninguém pode entrar num cabo de guerra contra o nosso Deus. Ninguém pode fazer isso. A primeira coisa que nós vamos perceber aqui no nosso texto, logo no verso de número 1, que é um comunicado. E esse comunicado é para as nações. Diz o texto, visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor. E às nações foi enviado um mensageiro que disse, levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Há aqui um comunicado às nações. Esse comunicado ele vem de Deus, o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o Deus que profere aqui essa profecia. É o Deus que profere aqui esse comunicado a todas as nações. Assim diz Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que estabeleceu um pacto com o seu povo. E isso deixa claro que essa visão aqui de Isaías, ela não é subjetiva. Ela não nasceu no coração de um profeta que gostaria de ver a sua nação triunfando. Não foi uma ideia, não foi um sonho, não foi uma alucinação, não foi um desejo do coração, e então, diante daquele desejo, ele resolveu falar todas essas coisas. Não, ela parte de forma clara de Deus, de Yahvé, do Senhor. Essa mensagem é primeiramente direcionada às nações. Obadias mostra um Deus que governa toda a história. Obadias mostra um Deus que governa todas as nações. Todas as nações se unirão e se levantarão contra Edom. A agenda das nações, a agenda de todos os povos, aqui ela é traçada no céu, querido. Ela não é traçada ao acaso. Ela não é traçada mediante a hipóteses, não. Ela é traçada pelo próprio Deus, porque é Ele quem conduz e governa todas as coisas. Não há reino que pode confiar exclusivamente na sua economia. Não há reino que pode confiar nas suas forças. É Deus quem governa. Ele levanta e Ele que destrói. E aqui Ele conclama, Ele chama todas as nações para se levantarem contra Edom. E no verso de número 2, Ele proclama o juízo. O tempo verbal aqui, ele traz a ideia de um acontecimento já determinado. Vocês já estão destruídos. O tempo da destruição de vocês já está marcado. Ele tem hora marcada. Ele tem local marcado. Ele tem o dia marcado. Mas é algo que, como o texto diz, ele vai acontecer no futuro. Eu farei, é como se Deus dissesse mais ou menos assim, eu vou fazer isso. Tenha certeza que eu vou fazer isso. Edom não se tornou pequeno. Essa nação zombeteira, oportunista, pecaminosa, ela foi feita pequena por Deus, como diz o verso de número 4. E ele diz que é Deus quem derruba essa nação. Além de pequena, ela é desprezada pelo próprio Deus. Edom, você será desprezada, diz o Senhor aqui para essa nação. E não só na terra, não é só na terra que vai acontecer o desprezo dessa nação.
O profeta Malaquias, lá no capítulo de número 1, do verso 2 até o verso de número 5, ele vai dizer lá no texto que Edom é povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Malaquias, capítulo de número 1, do verso 2 até o verso de número 5. Assim como eles trataram Judá por todos esses anos, eles serão tratados por Deus. Do verso 3 até o verso de número 4 é nos falado sobre a soberba desse povo. E queridos, a soberba, ela sempre derrubou pessoas que se achavam grandes demais. A soberba derrubou Satanás. A soberba, ela derrubou Adão do Éden. A soberba, ela tem derrubado nações. A soberba, ela tem sido a cova de muitas pessoas. Muitas pessoas. Provérbios, capítulo de número 16, verso 18, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Edom era altiva, Edom se orgulhava de estar protegida pelas rochas, nos montes, fez o seu ninho entre as estrelas, se julgava invulnerável, um orgulho que estava enraizado no coração desse povo. Uma soberba que ocupava o centro da nação, estava no coração daquela nação, uma soberba proveniente das suas vantagens materiais, porém completamente ilusória. Edom se perguntava: quem me deitará por terra? Quem vai me derrubar? Mas essa soberba conduziu essa nação à ruína. O texto continua do verso 5 até o verso de número 10, falando sobre a pilhagem. Aqui o profeta traça o saque que as nações fizeram ao entrar pelas portas de Edom. Veja o que diz: Edom, ela é pilhada em seus bens, verso 5, verso 6. Edom é pilhada em suas alianças. Ela fez alianças para se proteger e atacar Israel, mas essas alianças vão ser desfeitas e se voltarão contra ela. Verso de número 7. O Salmo de número 83, verso 1 até o verso 8 também fala sobre isso. Edom é pilhada em sua sabedoria. Não há sabedoria fora do Senhor. Verso de número 8 nos diz isso. Provérbios 1, verso de número 7 diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Jeremias ironiza Edom após perderem as suas referências. Jeremias vai ironizar Edom por causa disso. O profeta Jeremias, capítulo de número 49, verso de número 7, diz a respeito de Edom: assim diz o Senhor dos Exércitos: acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu-se-lhe a sabedoria? Não tem mais sábio no meio de vocês? Não tem ninguém que usa a cabeça mais no meio de vocês? Não tem gente inteligente no meio de vocês mais? Vocês não se orgulhavam da sabedoria que vocês tinham? Onde está esse povo? É o que Jeremias pergunta. Eles perderam suas referências, perderam seus próprios intentos. Edom é pilhada do seu poder militar, perdeu todas as suas forças. Verso 9. Edom é pilhada em sua honra, verso de número 10. A violência gerou violência, a opressão gerou desonra a essa nação. E depois vem a crueldade, do verso 11 até o verso de número 14. Por que tudo isso está acontecendo? Quais são os motivos? Edom agiu de forma perversa contra o seu irmão, e pior ainda, contra o povo de Deus. Edom foi um dos invasores, olhou com prazer a desgraça alheia, ficou alegre em ver Judá, em ver o povo de Deus sofrendo. Se pôs arrogante, saqueou os bens daquele que estava fraco. Matou e capturou aqueles que fugiam. Os hebreus, eles não se esqueceram disso. Eles cantam em clamor, Salmo 137, verso 7.
Diz assim o salmista: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Eles não se esqueceram disso. Eles lutaram contra o seu irmão e não defenderam. Lutaram contra eles. Amós, capítulo 1, verso 11. Eles se alegram na derrota de seu irmão, como diz o verso 12. Eles pilharam o povo e não o socorreram, como diz o verso 13. Eles ajudaram a matar os seus irmãos e não os protegeram, como diz o verso 14. E após, então, toda essa crueldade de Edom, vem a retribuição. Verso 15, verso 16. Deus é justo, querido. É justo. Lembra do salmo que nós lemos no início? Ele é justo. Se escapa da justiça dos homens. A gente vê que a justiça humana falha e tem falhado muito. Mas não se escapa da justiça de Deus. Nada se escapa da justiça de Deus. Há um tempo de retribuição, como diz o verso 15 aí do seu texto. O juízo de Deus em duas dimensões aqui a essa nação. Uma dimensão histórica. Essa nação ela foi destruída. Ela foi derrotada completamente. Mas há o dia em que acontecerá de forma escatológica. No fim de todas as coisas. Onde todas as nações se comparecerão diante de Deus. Aqueles que vivem, aqueles que andam, ainda segundo o espírito de Edom, a inclinação de Edom. A nação foi destruída, mas o espírito de Edom ainda permeia no coração de muitos. Há um alcance para essa retribuição, todas as nações. E o critério é justo, será pago, como diz o nosso texto, na mesma moeda. Depois nós temos a restauração, verso 17. A nação outrora saqueada, agora é local de salvação. Judá foi saqueada por anos. Agora em Judá a salvação. Enquanto no monte de Esaú, verso 19, há escombros, no monte de Sião haverá livramento. A restauração de todas as coisas. E a vitória. O profeta passa então a pronunciar essa vitória decretada agora ao povo de Deus. Verso 18, a vitória ela é certa. O profeta usa figuras fortes para expressar esse triunfo aqui total de Israel sobre Edom. A casa de Jacó é uma referência a Judá. O reino do sul, José é uma referência a Israel. O reino do norte, esses dois reinos vão se unir como o fogo e a chama para devorar a Edom. E Edom será como palha e se reduzirá a cinzas. A vitória é segura, verso 18. O Senhor o falou, é o que o profeta nos diz. O Senhor o falou. Aqui é como se fosse um bilhete assinado. Assinado. É o Senhor quem está falando aqui. O Senhor o falou. A vitória ela é notória. As pessoas vão perceber essa vitória. E o julgamento, verso 21, os do monte Sião julgarão o monte Edom. Aqueles que foram oprimidos se assentarão na cadeira do juiz. Os opressores se assentarão no banco dos réus. E por fim, o texto nosso se encerra com o reino sendo estabelecido. O reino será do Senhor. Esse é o ponto final da profecia. O reino será. O reino será. É interessante que essa ideia de o reino será, no original no hebraico, traz para nós uma afirmação maravilhosa. O que o profeta diz aqui no original é que então o reino do Senhor estará perfeito. É isso que ele nos diz. O reino então estará perfeito.
algumas aplicações para nós, queridos. Eu gostaria de trazer aqui algumas aplicações, concluindo essa exposição. A mensagem de Obadias, ela não é uma mensagem que ficou parada no tempo. Ela não está parada há anos atrás. É uma mensagem para a igreja de Deus. É uma mensagem para nós. Ela foi dirigida às nações. Às nações. Fica muito claro esse embate entre Edom e Judá. E esse embate entre Edom e Judá, ele continuou com Jesus. Ele continua em Cristo. A família herodiana é descendente de Edom. O Novo Testamento ele fala sobre 4 Herodes. Nós temos Herodes o Grande. Ele se voltou contra o povo, mandando matar as crianças de Belém. O propósito, eliminar Jesus, ainda criança. Jesus, descendente da tribo de Judá. Herodes Antipas pediu a cabeça de João Batista. Esse foi aquele que Jesus o chamou de raposa. E compareceu também diante dele no julgamento de Jesus. Herodes Agripa, primeiro, mandou matar a Tiago, prendeu a Pedro, foi devorado por vermes, por não dar glórias a Deus. Herodes Agripa II, casou-se com sua própria irmã, quando Paulo estava em Cesareia. Ouviu tudo o que o apóstolo disse, mas não se rendeu a Cristo. A briga, a guerra que começou no ventre de Rebeca, ela perdurou por anos de história. Os descendentes familiares de Edom terminaram sua trajetória sobre a terra. Eles encerraram a sua trajetória. Aqui com Herodes Agripa II. Aqui se encerra essa família, esse povo, essa nação. Mas o DNA edomita, a mentalidade do povo de Edom, o espírito do povo de Edom, ele continua ativo no nosso mundo. Se opondo ao povo de Deus. Se opondo a Cristo. Se opondo à igreja de Jesus. Quantos são aqueles, queridos, que são soberbos? Assim como Edom se vangloriam do seu poder, do seu status, da sua posição política. Oprimem o povo de Deus. Vem tentando fazer com que o povo de Deus se cale. Quantos são aqueles que são zombadores? Têm zombado da nossa fé, zombam dela em todos os locais. Quantos são esses? O espírito de Edom continua. O espírito de Edom continua sendo disseminado. Quantos são aqueles que têm pilhado a igreja hoje? E ainda se fazendo de igreja para pilhar a própria igreja. Se faz de irmão para pilhar os seus irmãos. Tem tirado o nosso direito de ser igreja, tem tirado o nosso direito de congregar. Tem roubado internamente a igreja. Tem conduzido o povo em enganos. Quantos são esses? Quantos são aqueles que têm sido cruéis com o povo de Deus? Quantos homens e mulheres de Deus têm sido mortos porque amam a Jesus e porque defendem a Cristo? Mas essa profecia, ela não se encerra simplesmente com a descrição de um povo que é cruel. Essa profecia, ela não acaba simplesmente descrevendo uma nação que oprime, que pilha, que mata. Essa profecia, ela mostra um rei que tem zelo pelo seu povo. Ela mostra um rei que ama o seu povo. Ela mostra um rei que cuida do seu povo. Ela mostra um rei que ama o seu povo, que protege o seu povo. Esse povo que tem sido massacrado será vingado por esse rei. Mostra que esse povo, agora humilhado, um dia triunfará por causa desse rei. Mostra que esse povo pertence a um reino e esse povo tem um rei que é justo. E esse rei justo, queridos,
primeira coisa que eu gostaria que você guardasse: Ele agirá em favor do seu povo, Ele sempre age em favor do seu povo. Zombaram uma vez, lá em 2 Pedro, capítulo de número 3, verso 4. Onde está a promessa de sua vinda? Perguntaram um dia. Para esses, a promessa do agir desse Deus, e naquele dia, esses se esconderão desse Deus, conforme Apocalipse nos diz. Ele levantou a igreja como um lugar de livramento. Como diz o verso de número 7, lá haverá livramento no Monte Sião. Sião é onde está o templo, no Antigo Testamento. Mateus 25, a partir do verso 31, diz: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse é o nosso rei. Esse rei justo, ele julgará com seu povo esses que são perversos. Haverá juízo, querido. Como eu disse lá no início, a alegria do pecado, ela não é permanente. Entenda isso. Entenda isso. Ela não é permanente. A alegria do pecado, ela não é duradoura. Ela não vai durar a sua vida toda. Um dia prestaremos conta. A gente não entra num embate de cabo de guerra com Deus. Nós não entramos. Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 e 3, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Que possamos julgar aquilo que de fato convém. Terceira coisa, esse rei justo, ele concederá vitória. Os inimigos se aliam para perseguir a igreja. Eles se juntam para tentar calar a igreja. Eles se juntam para tentar destruir a igreja. Mas a promessa para mim e para você hoje, a promessa para nós hoje, é que no dia do Senhor, essa igreja triunfará, enquanto a Babilônia, segundo o Apocalipse, será coberta de ais, de juízo. São essas declarações do juízo de Deus. A igreja entoará um cântico de triunfo, enquanto os inimigos eles serão engolidos. A igreja será revestida e glorificada. A vitória da igreja é a derrota desse espírito, desse DNA de Edom que continua nos nossos dias. Quarto lugar, esse rei justo estabelecerá o seu reino. O reino é dele. O reino é dele. Os reinos do mundo entrarão em colapso. Haverá um dia em que os que se acham fortes, eles vão perceber a sua fraqueza. Eles vão perceber o quão fracos eles são. Perceberão contra quem, na verdade, eles estavam tentando lutar. Eles vão perceber. E nesse dia a palavra de Deus diz que todo joelho vai se curvar diante dele. E toda língua vai confessar quem ele é nesse dia. Haverá um dia em que Apocalipse 18 diz, se cumprirá um anjo com muita autoridade, ele descerá do céu e irá clamar: caiu a grande Babilônia. O reino de Cristo é a pedra forte de Daniel, capítulo de número 2, que diz que despedaçará a grande estátua, quebrando o ferro, o bronze, a prata, o ouro, toda a confiança humana se esvai. Em Cristo e nesse reino de Cristo. Um dia a sétima trombeta soará,
Grandes vozes celestiais irão proclamar aquilo que está escrito em Apocalipse 11, do verso 15 ao verso 19. Eu gostaria que nós lêssemos juntos esse texto, e assim encerrando a nossa mensagem. Apocalipse 11, verso 19. Veja o que nos diz a palavra do nosso Deus. Vamos lá, do verso 15 até o verso 19, perdão. Diz assim a palavra de Deus, vamos ler todos juntos. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostrarão-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão dos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. É o dia do Senhor, que nós aguardamos, onde o reino será estabelecido. Esse reino que nós esperamos, de justiça, de paz, de equidade, de bondade, de amor, é o reino que nós esperamos, e que esse rei justo estabelecerá, e será então firmado para todo sempre. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção que declara justamente isso. Que os reinos eles se abalam, povos se curvam, mas que Deus estabelecerá o seu reino de justiça e de bondade para todo sempre. Vamos louvar o nosso Deus.